Hoje, vamos falar sobre o retorno às aulas. A Daniela é uma das nossas especialistas e vai falar com vocês, então, sobre os sentimentos, as emoções, os vínculos e adaptação na questão do retorno às aulas. É um movimento muito importante na vida das pessoas. A gente vê que crianças, às vezes, anseiam, têm uma vontade muito grande de voltar para a escola, outras não, né? E isso provoca muita coisa. As mães e pais têm grande sofrimento, muitas vezes, com isso, por uma coisa que eu acredito que não precisaria haver sofrimento. Eu vou passar, então, dizer que todos vocês são bem-vindos e bem-vindas, e passo a palavra para a Dani, que vai, então, apresentar a nossa Masterclass. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fica à vontade, Dani. Boa noite, obrigada, Vimer. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer e falar que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu, particularmente, de uns tempos para cá, tenho me preocupado e tenho tomado muito cuidado com ele, né? Antes de entrar no tema propriamente dito, e até mesmo para entender um pouquinho do meu lugar de fala dentro desse contexto, além da questão da educação parental, me apresentar para vocês, né? Daniela, sou uma das especialistas aqui da Unipaz. Trabalho na educação há mais de 30 anos, né? Então, tanto no papel como professora, como gestora, como coordenadora. Então, eu venho deste lugar, também sou mãe da Isabela, que hoje já está com 15 anos, né? Então, que eu tive a oportunidade também de vivenciar um pouco dessa trajetória desse período de adaptação, e também educadora parental, né, que é nesse sentido de estar trazendo um pouquinho, e aí de entender o porquê que a educação parental veio fazer parte desse meu universo, sendo aí desse lugar escolar, né. Por muito tempo, uma pergunta me intrigava muito, por que família e escola, embora trabalhem juntos pela mesma pessoa, que são as crianças, os nossos alunos, enfrentam grandes desafios de relacionamento ao longo desse processo. E aí, nesse lugar, eu fui buscar e encontrei educação parental e percebi a necessidade de uma mudança de um olhar, de uma forma de se comunicar, porque eu percebi que, ao estudar educação parental, que os pais, sim, estavam interessados em fazer a mudança, a escola, sim, também estava interessada em fazer a mudança, mas uma das grandes lacunas era a questão da comunicação. A forma como a gente, às vezes, falava das necessidades de cada ambiente, como a gente se preocupava em fazer isso realmente como uma parceria. Pensando aqui em todo o trajeto que a gente faz sobre esse olhar, eu fui aprender a jogar frescobol dentro da educação, né, dentro do contexto da escola, e sair desse lugar do tênis, do querer ganhar da família, ou do querer ganhar enquanto escola, ou querer ganhar enquanto família. E o jeito de comunicar, o jeito de entender os processos, ele fez todo esse movimento. E hoje, né, acho que é um dia que grande parte do país, entre hoje e amanhã, o estado de São Paulo normalmente volta um pouquinho antes, né, então eu estou aqui em São José do Rio Preto agora, eu sei que grande parte das escolas já tem 2 semanas aqui que começaram esse processo de retorno, mas grande parte do nosso país, ele tem o encerramento das férias escolares agora na última semana de janeiro, sendo entre hoje e amanhã o primeiro dia de aula, né? Então, às vezes a gente se pergunta, se ainda dá tempo de olhar sobre isso, né? Claro que dá tempo, é o momento da gente realmente conversar sobre isso, até mesmo se eu não olhei para isso há um tempinho atrás, às vezes eu vou conseguir, com as informações que nós vamos trocar aqui, abrir os nossos olhares para algumas percepções que são importantes, né? É importante a gente ter claro, assim como a gente traz aqui como no tema,
que a volta às aulas, ela é muito mais do que uma preparação de material, uma organização logística, né? Ela é um período que precisa ser cuidado, que precisa ser bem estruturado, porque a gente sabe de todas essas questões que afetam dentro do processo de aprendizagem, as questões emocionais e o quanto que o vínculo é essencial para o processo de aprendizagem, e quanto mais a criança se sinta segura dentro desse ambiente, que muitas estão sendo inseridas agora, e outras que mesmo às vezes a gente pensando, poxa, mas será que eu tenho que falar de adaptação? Meu filho já está no 6º ano, meu filho já está no 8º ano, mas às vezes a gente tem as mudanças de turma, às vezes é uma mudança para você lidar com outros grupos, é uma mudança às vezes para você lidar com outra equipe de professores, e outros segmentos vão ter outros jeitos de lidar com algumas situações, então a gente vai tendo vários fatores dentro do contexto da escola, que é importante a gente trazer para esse olhar dessa reflexão, entendendo que grande parte desse dia essa criança passa dentro desse ambiente. Então, a gente vai percorrer todo esse caminho aqui, falando um pouquinho disso e desse meu lugar de fala, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se não quer passar o meu slide, vamos ver se ele vai passar agora. Passou, ai, que bom. A volta às aulas vai muito além do material. Então, por exemplo, esse encontro aqui, ele está tentando responder, né, essa pergunta aqui, né, que é de uma pergunta muito simples, mas ela traz para a gente algumas questões profundas e importantes para a gente pensar, né? Será que cuidando apenas do material escolar, né, a gente deve pensar nesse retorno dessa volta da escola? Como que está esse olhar para essa questão dessa emoção da criança, né? Desse movimento dela dentro desse processo de aprendizagem. Então, pensando nisso tudo, a volta às aulas, ela não é só logística. Na maioria das minhas orientações, eu procuro falar com os pais também sobre a logística, porque a logística ela acaba complementando alguns desafios que a gente enfrenta dentro do contexto da escola se a gente não olha para ela. Mas não é só uma questão de logística, é uma questão emocional. Então, muitas vezes a gente se preocupa enquanto adulto, como que está a organização do material, como que está o uniforme, como que está o horário, e isso são coisas que são essenciais e importantes para a gente pensar, mais para frente eu vou falar sobre isso, porque também tem a ver com a organização da rotina, e a rotina é algo que dá previsibilidade, e a gente sabe que é algo que também dá segurança para a criança dentro desse contexto. Então, não é que a logística ela não deve ser pensada, mas só pensar na logística também, ou entender até porque o sentido de pensar na logística, né, disso tudo, porque ela vai ter um impacto emocional quando eu não faço uma estrutura adequada, como que ela pode afetar essa relação dentro desse contexto. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer para os pais pensarem, quando eu falo da questão da logística, é a forma como eu desenho, a forma como eu penso, a forma como eu estabeleço esse primeiro contato do meu filho com a escola, ou então quando eu vou cuidando desse processo de adaptação, assim, porque, como eu falei, cada ano é uma nova dinâmica para essa criança, para esse adolescente, impacta claramente, às vezes, inclusive, na relação que essa criança, que esse estudante vai ter com os estudos, né? Porque vamos pensar, quando eu penso na dinâmica de logística, que só fazendo um parênteses para vocês entenderem, quando a gente não tem uma organização de rotina clara, às vezes muitos conflitos que vão acontecer nesse período de adaptação, vem porque eu não olhei para o meu horário, vem porque eu não olhei para as coisas que eu tinha que ajustar em termos de almoço, veio pela organização
de transporte e tal. E quando isso normalmente não é cuidado, pode gerar um sentimento de insatisfação, normalmente nos adultos, né, na gente, enquanto adulto, e às vezes a gente lida e transforma, direciona isso para a criança, gerando às vezes uma cobrança, além como não chegar no horário, está me atrapalhando, ou está fazendo de uma forma negativa, que é nesse sentido que não olhar para essas questões podem fazer com que a criança tenha uma relação negativa com estudar. Por quê? Poxa, antes de eu ter a escola, aqui na minha vida era super tranquila. Foi só aparecer essa bendita dessa escola na minha vida. Meu pai está brigando comigo na hora de sair correndo, meu pai está brigando comigo para arrumar material. Então, às vezes, a interpretação, que é uma coisa que a gente vê, as crianças são ótimas observadoras, mas elas têm essa dificuldade de interpretar, então, às vezes, elas vão atribuindo significado para essas situações que elas vão vivendo dentro desse contexto, e aí, às vezes, isso faz com que gere para ela uma perspectiva negativa nessa relação do estudo. Então, por isso que é muito importante e necessário a gente trazer esse olhar dessa conversa e dessa reflexão para a gente pensar como que a gente tem planejado, e aqui eu vou trazer para vocês, num olhar de perspectiva, não só das crianças, não só dos pais, mas também de como a escola, de como nós, educadores, também podemos nos preparar para a questão desse momento, né? Então, é comum a gente pensar aqui na volta às aulas só como essa organização de horário. Mas para as crianças, né, às vezes vem esse movimento de separação, da expectativa, do medo, da insegurança, um espaço novo. E aí, a gente não pode esquecer que as crianças sentem, que as crianças percebem e que as crianças reagem. Porque assim como nós, adultos que passamos por isso, né, eu falo que é muito engraçado, às vezes se a gente muda de emprego, a gente vai para um ambiente novo, né, ou a gente está começando num espaço que a gente não tem uma afinidade, não é natural a gente se sentir insegura quando a gente vai enfrentar esses espaços? E olha que a gente, às vezes, mesmo não tão bem trabalhado ao longo dessa jornada, a gente tem um repertório emocional um pouco mais rico do que o das nossas crianças. E mesmo assim, para a gente é desafiador. Então, pensar e olhar para a lógica daqui da criança, que ela vai enfrentar, que elas sentem, que elas vão perceber esse ambiente, e, consequentemente, da forma como elas sentem, da forma como elas percebem esse novo lugar, esse ambiente, elas também vão reagir. E aí a gente vai precisar estar atento para esses sinais, para que a gente possa fazer esse processo de transição de uma forma muito tranquila, tanto para nós pais, quanto para nós educadores, como para as crianças. Uma coisa que eu gosto de conversar muito, principalmente porque eu faço um trabalho, às vezes, muito voltado ou com crianças pequenas hoje, né, que aí eu pego educação infantil até os anos e finais dos anos iniciais, mas principalmente a questão da educação infantil e da importância da gente trabalhar, muitas vezes eu brinco com a ansiedade e com a segurança dos pais, né? Então, por um bom tempo, eu me preocupei, e aí as pessoas, mas é a criança que vai entrar na escola. É a criança que vai entrar na escola, mas é o adulto de referência dela é o pai e a mãe. Então, trazendo isso como uma questão de olhar importante, e aqui eu vou falar mais para os gestores ou para os professores, é de extremamente importância que a escola se preocupe em dar todas as informações que são necessárias para a família, para que elas possam sentir o máximo de segurança e acolhimento. Porque a partir do momento que aquele pai e aquela mãe se sentem seguros, estão conscientes da decisão que eles tomaram, esse processo de adaptação para essa criança, ele passa a ser um pouco mais leve. Por quê? Porque o adulto de referência dessa criança está seguro da escolha que ele fez. Ele recebeu as informações, as orientações, que sim, em algum momento ou outro ele possa se sentir inseguro, né? Mas que ele perceba que ele tem esse caminho de diálogo, esse caminho de troca. Então, é essencial
uma das práticas que eu gosto de adotar é a entrevista inicial com todos os alunos que estão chegando. E aí a entrevista não é só com o pai ou só com a mãe, é com o pai, com a mãe, com a criança, né? Que é uma forma também de eu me aproximar antes mesmo do início das aulas, para poder entender como que aquela criança funciona, como que aquela família funciona, quais são as informações. O máximo também de oportunidade que eu tenho para coletar essas informações, elas são importantes para a gente construir esse percurso de adaptação escolar, né? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Uma coisa que às vezes a gente se preocupa muito, às vezes, né, é importante eu entender que nem toda resistência da criança, às vezes, nesse momento dela adentrar ao espaço escolar, isso falando que ela está chegando agora, nem sempre é birra, né? E mesmo que se for, isso eu estou falando, uma birra que a gente trata, nós adultos temos mania de falar que a birra da criança não tem razão de ser, né? Então, ou seja, quando eu falo aqui em birra, eu estou querendo dizer, nem sempre é algo que ela está só querendo se impor em não participar. Então, às vezes, a gente vai ter o choro, o silêncio, a irritação, a agressividade, as regressões, que são comportamentos, principalmente com as crianças pequenas, naturais de acontecer nesse início de adaptação. Mas os comportamentos que se apresentam como situações difíceis para a gente lidar ali naquele contexto de acolhimento, muitas vezes é uma emoção difícil, não. Muitas vezes não, 100% das vezes é uma emoção difícil que a criança está tentando lidar, ela está tentando entender como ela vai se adaptar naquele outro movimento. Então, quando a criança não consegue falar, normalmente o que ela vai fazer, ela vai reagir. E às vezes, não é que ela não consegue falar porque porque ela não consegue verbalizar o que ela quer dizer, mas às vezes é porque eu, adulto, também não escuto. Então, às vezes ela está falando, mas eu, adulto, também não estou escutando. Então, quando eu também tenho um comportamento de não escuta, às vezes a criança vai escolhendo esses outros jeitos, né, de manifestar aí a sua questão da sua insatisfação, dos seus medos, da sua insegurança. Então, a gente precisa olhar, às vezes, para essa situação que essa criança está apresentando, esse comportamento, e muitas vezes se perguntar, né, que emoção que está por trás disso. Então, uma postura do adulto que está atuando nesse processo de adaptação, ela tem que ser uma postura investigativa, né? E não uma postura que traz esse olhar já para rótulos, né? De determinar que é manha, essa geração é muito Nutella, né? A gente escuta muito isso, né? Na minha época não tinha disso, né? Então, esse movimento é importante a gente entender, para a gente desenvolver a escuta e tentar entender o que essa criança está trazendo de manifestação e de insegurança que possa estar tornando esse período de adaptação um pouco mais desafiador, um pouco mais difícil para essas questões, né? E o entender, né, não é o entender para pensar numa estratégia, para pensar num comportamento e para pensar numa forma de atuação, né, para pensar como que a gente vai lidar com essas questões que se apresentam ali na nossa frente, né? Por quê? Porque tem uma mochila invisível que os nossos filhos carregam para ir para a escola, né? Aquela mochila que a gente vê que está cheio de o estojo, que tem os lápis, que tem os livros, que tem coisa, aquilo é um pouco do que a gente vê. Mas a gente tem uma mochila invisível que eles carregam, que às vezes é o medo de errar, o medo de não pertencer, a insegurança, a ansiedade. E é importante a gente entender que esses comportamentos e essas inseguranças, às vezes eles vão se manifestar nesse outro ambiente difícil, que é novo para a criança da escola, mas essas
esses medos e essas inseguranças nascem na forma como eu lido com essa criança em casa. Então, se eu não aceito na minha casa, eu, que sou o adulto que orienta, o adulto que direciona, a mãe, aquela que está responsável por educar de forma orientada, eu tenho dificuldade quando a minha criança erra, às vezes eu reajo de uma forma que não leva ela a refletir sobre o erro e ajuda ela a achar caminhos, mas eu pego uma estratégia mais punitiva, é natural que essa criança, frente a outros adultos, ela tenha medo de experimentar essa questão, porque ela conhece o modo do outro adulto funcionar, né? Então, o medo de errar, o medo de não ser aceito, o medo de não pertencer, né? De, às vezes, essa questão dessas inseguranças, são coisas que também a gente precisa olhar como que a gente vem conduzindo e direcionando o desenvolvimento dessa autoestima dessa criança e dessa segurança. E, para isso, nós, pais, né, hoje a gente precisa cada vez mais buscar conteúdo, informação, principalmente porque para lidar com isso daqui, né, a nossa educação na nossa época era de uma forma completamente diferente. Hoje a gente entende os mecanismos que fazem com que as crianças às vezes vão desenvolvendo dessa forma. E a partir do momento que eu tenho informações e conhecimentos para entender esses mecanismos, eu passo a desenvolver a possibilidade de ter ferramentas que vão me ajudar a orientar essa criança, a trabalhar o meu direcionamento com essa criança ou com esse adolescente, para que ele possa ter uma trajetória nesse caminho um pouco mais leve. Então, são situações importantes. Então, o diálogo aqui, a escuta, o acolhimento dentro desse processo, ele é essencial e ele é fundamental, né? Para a gente olhar para além da mochila material, mas para essa mochila invisível, essa mochila que às vezes a gente não vê, mas que aquela criança está manifestando ali de insegurança ou aquele adolescente. E para os adolescentes, para as outras situações, podem ser, inclusive, situações que eles vivenciaram na escola ao longo desse processo e que, às vezes, também pela ausência de um espaço de escuta dos dois lados, tanto da casa quanto da família, a gente não tratou da forma como, às vezes, a gente precisa ser tratado, a gente não escutou e não acolheu para poder direcionar. Uma coisa que eu gosto de trazer para os meus pais, quando eu entro, eu brinco que eu gosto muito de trabalhar com os pais. Eu falo assim, que como este ano, principalmente com turma que está entrando, é o período que eu tenho mais reuniões de pais, que eu falo que tudo que eu puder esclarecer, tudo que eu puder aproximar desse diálogo, eu facilito tanto a jornada da criança, quanto a minha jornada nesse período também de adaptação. Então, eu gosto sempre de estar orientando, de estar acolhendo. E uma das coisas que eu falo para os pais acendeu a pulguinha na orelha, né? Teve um comportamento, a criança fez um comentário, te bateu a insegurança, procure ter esse canal aberto de diálogo, de questionamento, para poder ser ouvido e acolher, né, aquilo que a criança está trazendo. Não é menos ou mais importante. Eu falo que nem sempre, às vezes, tudo que eles vão trazer, a gente vai conseguir resolver. Mas são coisas que, às vezes, a gente consegue orientar e que, se a gente não tem esse conhecimento e essa parceria, a gente não consegue direcionar de uma forma mais saudável para todos ali que estão envolvidos na questão desse processo. Ansiedade e fragilidade que a criança, às vezes, ou o adolescente pode apresentar nesse momento, a ansiedade em si, ela não é um problema em si, mas ela é um alerta, né? E o alerta que ela nos dá é que tem alguma coisa sendo necessária ser escutada. Então, algo precisa de acolhimento, algo pede segurança, algo precisa ser escutado. Voltando um pouco aqui muito no início, muito, às vezes, dessa ansiedade não vem do lugar também só de que algo que precisa ser ouvido, precisa ser escutado, mas às vezes vem da nossa ansiedade de adulto que a gente transfere o tempo todo para os nossos filhos. Então, por exemplo, quando as crianças pequenas vão começar, eu brinco assim, né? Eu falo assim, você vai levar seu filho para viajar para Disney, você não fica para ele de 5 em 5 minutos, ou você vai levar ele para um passeio legal, no parque, no clube, você não fica assim para ele, olha, amanhã a gente vai para o clube, tá?
daqui uma semana a gente vai lá para Disney, lá é legal, tá? Ou a gente vai passear, cada mês a gente fica repetindo tudo isso, né? Preparando. A gente não faz isso, mas com a escola a gente faz isso. Vocês já perceberam que quando nossos filhos vão mudar de escola, às vezes, olha, você vai para a nova escola, tá? Está chegando esse momento que... Mas sem dar informações dentro dessa escola, fica só naquele sentido de não repertoriar essa criança, esse adolescente, ou de preparar, ou de levar para conhecer, para que ele saiba o que ele pode ter, né? Porque às vezes a gente vai escolher o passeio de um circo, de alguma coisa, a gente conversa sobre como que é, né? E agora da escola a gente tem mania de só avisar, e eu brinco assim que às vezes tem pai que fica as férias inteirinhas de janeiro, faltam tantos dias para você ir para a escola, para você ir para a escola. Aí eu falo, gente, fica parecendo assim, se esse lugar é tão bom assim, que você está me avisando tanto, né? Então, como que eu posso não gerar, então, essa ansiedade, essa insegurança? Por isso, como eu falei antes ali para vocês, uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os pais é esse diálogo aberto para entender o que é a insegurança desse pai, para que eu possa, enquanto coordenadora, enquanto professora, sanar o máximo do que tem para que ele possa ser esse repertório seguro para essa criança, para que ele possa saber como fazer essa transição. Então, às vezes, a ansiedade também que essa criança tem é uma ansiedade que vem também desse nosso lugar de paz. Então, é importante a gente pensar como que a gente está lidando com essa mudança da escola, como que está para a gente essa questão dessa transição, né? Houve os diálogos anteriormente que são necessários, que são precisos. Eu falo que tem mudanças que a gente precisa fazer, né? Por vários fatores, questões financeiras, questões de logísticas, questões que às vezes a gente tem que lidar de mudança de cidade, trabalho. O ano passado eu vivi uma mudança em função de questão de trabalho, de escola. Minha filha ficou da educação infantil até o 8º ano na mesma escola. A primeira vez que ela passou por mudança foi o ano passado, já na adolescência, e ainda não era só uma mudança de escola, era inclusive uma mudança de cidade, né? Então, a importância de levá-la, né? Ela era adolescente, então escolhi algumas escolas, levei para ela conhecer a escola, conversamos juntos com a coordenadora, andamos, fizemos o espaço, o reconhecimento, para que ela sentisse, depois dialogamos quais que eram as percepções que ela teve daquele espaço, como que ela se sentiu, Lógico, gente, que a decisão não ficou 100% nela, porque essa decisão de escola, ela é minha de quanto adulto, mas o fato de eu ter ouvido, de eu ter acolhido, e aí eu tive elementos para poder dialogar com a minha adolescente, porque aí ela é adolescente, né, de por que uma escola ou outra, e quais eram os valores para que a gente chegasse ali naquilo que era algo que fosse de acolhimento importante para ela, mas que também estivesse dialogando com aquilo que são os princípios e aquilo que eu acredito em termos de escola também. Então, a importância da gente oportunizar isso para que o filho ou a filha, o adolescente, ele não se sente ouvido só quando é atendido às suas vontades, né, que é algo que a gente precisa desconstruir. A gente pensa assim, para me ouvir meu filho, eu tenho que atender aquilo que ele trouxe de informação. Não. Quando eu ouço alguém, eu escuto, acolho, aquilo que é possível, se for possível fazer a mudança, eu faço, mas se não for possível, o outro tem o direito de saber por que não é. Não é porque ele é meu filho, porque ele é uma criança, que ele não tem o direito, às vezes, de saber e entender esses processos dessas escolhas, né? E isso não quer dizer que ele vai determinar. Então, nesse processo de adaptação, principalmente com adolescentes, é interessante. E quando a gente vai pensar em uma perspectiva de alunos que estão indo para o ensino médio, então, eu preciso também ter uma conversa para poder entender qual que é a ideia e o caminho que essa escola caminha e que o meu filho busca também, né? Existem
estudantes que estão muito focados na dinâmica de um vestibular, de um Enem, querem cursos muito corridos, e às vezes isso é até elemento para a gente poder dialogar quando a gente tem que fazer uma opção de uma escolha, de tirar ele, às vezes, de mostrar para ele, às vezes, que a escola que está o amiguinho, para aquele objetivo que ele está buscando naquele momento, não é aquilo. Então, assim, tudo que eu posso trazer de repertório, né, isso eu olhando ali para o adolescente, nesse sentido de dialogar, é importante, é necessário, para que ele entenda também que a escola não é só isso, mas o papel dele, o que ele também está buscando, porque aí para adolescente eu também preciso direcionar. O que você está buscando? Essa escola dentro que você está buscando, ela atende, porque a gente já precisa ir ensinando a eles a dialogarem com relação a isso, né? E quando a gente, às vezes, faz essa nossa escolha enquanto adulto sozinho, principalmente ele quando tem, a gente não vai trabalhando também junto a essa ansiedade, a gente vai deixando essa ansiedade, essa insegurança, principalmente no adolescente que experimenta hoje muito essa questão da ansiedade, né? Mas é um sinal de que a gente precisa olhar quais são os pontos ali que precisa de mais atenção. E falando um pouco dessa questão de mudança, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas atravessam as crianças, né? Então, muitas vezes, o nervosismo, a dificuldade de adaptação, o choro demorado em processo de entrada, tudo isso que a gente está falando aqui, que são desafios que as crianças e os adolescentes, às vezes, enfrentam nesse processo de adaptação, muitas vezes não nasce dela, mas nasce do ambiente emocional que o cerca. Então, por exemplo, comparação. Nossa, mas seu irmão não me deu trabalho no período de adaptação, não aguento mais, né? Você é aquela coisa, então eu vou pondo essa carga em cima da criança que tem aquele peso. O nosso medo de julgamento, nossa, o filho da menina, o filho da Mariazinha, da mesma sala da minha filha, já entra, dá tchau, minha filha até hoje está aqui, precisando que eu entre com ela. Então, às vezes, a gente tem pressa, a gente não vai olhando para os nossos sentimentos, a gente vai instigando a criança, às vezes, para alguma coisa que não está no ritmo dela. Então, às vezes, a gente tem pressa, a gente tem medo da criança não se adaptar, e aí o que a gente vai fazer com as nossas demandas, porque a gente tem horário, a gente tem toda essa questão de organização. A gente sente culpa quando a criança não dá o tchau, né? Mas eu falo que é uma culpa meio confusa aqui nesse momento, né? Que são duas culpas. Eu vou de rir. Tem pai que fala assim, tchau, e a criança entra, fala tchau, tchau. Aí, a hora que a criança fala tchau, gente, o pai fica lá na porta, olha, eu já tô indo, tá bom? Tá bom? Ó, agora o papai já tá indo, a mamãe já tá indo. Então, assim, são dois medos. Tem o medo da criança não dar conta de enfrentar esse desafio, mas tem o medo de não ser a pessoa mais importante também na vida da criança, porque eu falo principalmente para os pais que estão com as crianças indo a primeira vez na escola, é um parto, né? Fala primeiro, é o segundo parto ali, você deixar e ela virar as costas para você e dar o tchauzinho. Eu lembro que eu fui levar minha filha e no primeiro dia, eu falei assim, poxa vida, né? E agora, como vai ser? Ela nem viu direito eu indo embora, sabe? Eu falei, filha, mamãe já vai, ela tchau, tinha 2 anos, virou as costas e estava resolvido. Então, que bacana, estava segura naquele, mas às vezes a insegurança que a criança fica é uma insegurança minha. Poxa, será que meu filho gosta de mim? Nossa, ele falou tchau para mim. Ai, ele não é tão apegado a mim quanto eu pensei que ele fosse, né? E aí a gente, sem perceber, a gente vai transmitindo esse processo de insegurança para as crianças. Então, às vezes, uma criança, ela começa bem e ela também depois, ela vai sentir essa nossa oscilação. Eu brinco assim que às vezes é normal, 1 semana depois, 2 semanas depois, as crianças ainda ter esse movimento. Mas eu, enquanto adulto, antes de olhar para como está a emoção da minha criança nesse processo ou do meu adolescente, eu preciso entender como estão as minhas emoções. Como que está para mim esse processo de despedida? Como que está para mim essa questão desse medo? Como que está para mim essa questão dessa insegurança?
porque eu preciso resolver essas coisas para ser o adulto que a minha criança precisa, ou meu adolescente precisa para passar por essa travessia. Então, se eu não olho para mim, se eu não entendo como que estão a questão dos meus sentimentos, eu vejo muitas mães que têm que colocar os filhos pequenos na escola hoje, porque a gente tem esse universo do trabalho, né? É uma culpa muito grande, às vezes, né? Poxa, eu deveria estar lá cuidando, então é difícil fazer esse momento. E, ao mesmo tempo, a escola tem que ter paciência para entender isso, né? Que não é simplesmente deixar a criança lá, que é um processo, mas eu preciso entender, e aí, gente, uma dica que eu acho que é muito importante, essa conversa inicial, quando uma criança faz uma entrevista, quando ela está chegando, quando ela é nova no seu espaço, te permite ter informações importantes para você, muitas vezes, ajudar esse adulto, ajudar essa criança a se adaptar, né? Essa semana eu passei a semana inteira período de adaptação na escola que eu trabalho, então a gente também fez uma organização de horários diferenciados, que é importante, principalmente pequeno, porque a criança ainda ela não tem, quanto menor ainda, ela não tem a noção temporal. E ela precisa ter a segurança de entender que o pai vai deixar, que a mãe vai deixar e que vai buscar. Se eu deixo ela muito tempo ali, o período integral inteiro no primeiro dia, para ela, às vezes, é muito difícil. Então, eu vou fazendo esse movimento gradativo. Então, às vezes, ainda mais que o meu é período integral mesmo, são 8 horas que a criança fica na escola. Então, na primeira semana, saíram meio-dia ali, né? E uma coisa que eu combino muito com os pais, que é importante, principalmente na primeira, porque eu preciso trabalhar a segurança dessa criança, é que esse pai não se atrase no horário combinado. Porque se esse pai se atrasa no horário combinado, aquela criança que vai ficando por último ali, que vai ficando, ela vai ficando. Ou se ele realmente vai atrasar, se ele não consegue, ele precisa me dar essa informação para que eu me prepare para trabalhar com essa criança e para que eu possa ser esse porto seguro dessa criança nessa questão dessa entrada, nesse movimento que ela vai fazendo. Tá vendo? São vários fatores que a gente vai ajustando ali, conversando, para que essa criança, mas eu preciso, enquanto adulto, também olhar para isso. E eu falo, tirar esse lugar da comparação. Um filho vai se adaptar mais rápido, o vizinho pode ser, o outro não, mas cada um tem o seu tempo, né? Então, agora, o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu fico lá no portão da escola, então teve as primeiras semanas, os meninos foram entrando. Agora, eu quero pôr um outro desafio para os meninos, para eles andarem em um espaço mais sozinhos, sem ser que os pais entrem. Mas eu não faço isso na pressão do que ele tem que dar conta, né? Então, eu pergunto, e aí, dá conta? E muitas vezes é muito engraçado, porque eu vejo que quem não está dando conta é o pai, né? A criança tá louca para entrar sozinha, para ser a grande e tal, né? Então, eu tive uma situação essa semana que eu achei muito legal. O pai chegou com a mochila que estava muito pesada, mas era mochila de rodinha. E aí ele chegou com ela abraçada no colo, né? Aí eu falei, pai, ela dá conta de entrar sozinha. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas a mochila tá pesada. Aí eu olhei, era mochila de rodinha. Eu peguei, né, porque eu sou meio despachada, eu catei a mochila, falei, pai, deixa eu ver aqui. Eu falei, nossa, olha que legal, essa mochila é de rodinha. Meu amor, você dá conta de entrar sozinha? Ela tava louca para entrar sozinha, né? Aí ela, dona, eu falei, olha, pai, olha que lindo, olha, tá vendo como ela consegue? Você consegue, não consegue, meu amor? Ela foi, entrou, o pai não ficou muito feliz naquele exato momento ali, mas ele foi entendendo, começou a incentivar. Hoje ele já não chega mais abraçado com a mochila, porque ele já entendeu que ela consegue, que é um momento e que é uma conquista para ela, né? Então, a gente precisa trabalhar também muito com os pais essa questão das conquistas que as crianças vão tendo nesse período de adaptação. E cada criança vai ter o seu tempo dessa conquista. Tem aquela que chega chorando. E aí, uma dica também para a escola, se você não tem quem acolhe ali imediatamente naquele portão, o ideal é que o pai entre com a criança para não ficar aquele movimento na porta da escola, porque aquela criança realmente ela vai precisar de um outro tipo de atenção, às vezes de um direcionamento mais individualizado. Então, gradativamente, eu vou cuidando para que, às vezes, esse processo ele não seja abrupto, né? Então, a gente faz essa conversa. Então, respeito. Hoje eu tenho
de 400, eu tenho 3 alunos que ainda precisam, né, tem 1 semana e meia de início de aula, eu tenho 3 alunos que ainda precisam do auxílio dos pais para entrar. O restante, de maneira geral, idades diversas, eles entram normalmente. Então, são essas coisas que a gente precisa. Mas por quê? Porque o pai está seguro, a criança está segura, e é importante também nesse período de adaptação que a criança crie vínculo com o adulto de referência da escola, para que seja esse porto seguro de segurança dela, porque ela precisa. Objetos, às vezes, que lembrem a casa, não tem importância levar são os apegos seguros que essa criança vai ter, principalmente as pequenas, né? Nesse momento de adaptação. Então, entender tudo isso, porque a forma como a gente atravessa também vai impactar na forma como a criança está vendo. E uma coisa que a gente precisa mudar é o que essa criança está tentando nos dizer, né? O comportamento é a comunicação, e às vezes de uma emoção tão elaborada, e aí ela vai se manifestar. Então, às vezes, como que eu posso pensar para observar o que esse comportamento, essa dificuldade, a escola que eu trabalho é muito grande, eu recebo crianças que vêm de escolas pequenas, né? Então, às vezes, o tamanho da escola assusta, a dinâmica, então eu preciso olhar para aquele todo espaço para poder trabalhar ali com a criança e esse acolhimento. E é tudo sobre fortalecimento, não é só o acolhimento, mas é como eu recebo isso e como eu trabalho com isso depois, né? Quando a gente muda a pergunta, a gente muda a resposta, né? Então, assim, muitas vezes, no período de adaptação, às vezes eu vejo uma ansiedade, nossa, como que eu faço para essa criança parar de chorar e não dar mais trabalho na hora de entrar? Como que eu falo para esse adolescente? A gente tem tido muitos adolescentes com crises de ansiedade, né, que não conseguem entrar na escola, coisas que não eram naturais na nossa época, os adolescentes tinham facilidade, mas às vezes a gente tem adolescente que está em tratamento, porque não consegue, né, desenvolveu aí algumas questões. Então, antes de me perguntar sobre como eu faço para parar, talvez eu preciso me perguntar o que às vezes esse comportamento quer me contar. Porque se eu souber o que ele quer me contar, eu consigo, né, encontrar as respostas. Então, ao invés de falar, o que quer me contar? O que às vezes eu não estou vendo? E às vezes, gente, é uma coisa que liga com aquilo que eu falei lá no começo. Sabe aquele negócio que eu brinco, assim, com o pai que às vezes não olhou para os fatores logísticos? Quais são os fatores logísticos? Distância da escola até a casa, quanto tempo que ele precisa sair, qual que é o tempo realmente dele de horário de almoço ou horário de acordar, como que ele organiza isso. Se ele não olhou para essa rotina, muitas vezes os pais fazem um movimento que deixa a criança tão ansiosa e agitada na hora de entrar, que eles precisam olhar para esse comportamento. Do tipo, anda depressa, você está atrasado, pega a mochila, aí entra no carro, a criança entrou, ela não lembra nem qual foi o último comando que você mandou, se era pega a mochila, se era entra no carro, se era porque a gente faz isso tudo muito atropelado. Então a criança chega num pique agitado e às vezes a gente vai brigando com essa criança dentro desse caminho. Então, ela chega ali na escola, às vezes, não tão preparada para esse entrar. Quando minha filha mudou de horário, ela foi para o período matutino e coincidiu também que eu tinha mudado a minha rotina de trabalho. E aí, eu percebi que todo dia de manhã lá em casa era uma guerra, gente, mas era uma guerra daquelas que eu falava assim, meu pai eterno, né? Então, a gente, quando ela estudava à tarde, a gente ia brincando, conversando no trajeto da escola. Quando ela foi para estudar de manhã, a gente ia emburrada, nem olhava, porque a gente já tinha brigado aqui de manhã, porque não tinha atrasado, tinha feito um monte de coisas. E aí eu fui olhar para qual necessidade minha não estava sendo atendida, que estava gerando aquele meu conflito na hora, né? E eu entendi que eu não tinha organizado a minha rotina. Ao invés de mexer primeiro nas coisas da Isabela, eu mexi na minha rotina primeiro. Então, eu percebi que eu estava acordando junto com ela em cima da hora, então eu também acordava atrasada, eu também ficava agitada e eu passava toda a minha agitação para ela. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar meia hora mais cedo, e aí eu organizava. Então, quando eu ia chamá-la, né, eu já estava mais calma. Aí eu brinco, isso
foi quando ela foi para o 6º ano, ela está agora no 1º ano do médio. Eu brinco assim que a gente já está, agora eu já não sei fazer mais conta de 360, de 200 dias letivos, aí deu uns 800 dias, nós estamos sem brigar de manhã para sair para a escola. Hoje eu não preciso nem acordá-la, né, que ela já faz esse movimento, a gente já organizou esse tempo. Mas por quê? Porque eu fiz o meu movimento de olhar para mim enquanto adulto, para que entendesse essa questão dessa rotina, para que ela chegava irritada, chegava, não queria prestar atenção na aula, muitas vezes não queria ir, porque o horário de entrar na escola era o horário de conflito, então, aquelas coisas, então, aquilo tudo que às vezes, né, mesmo com isso, de vez em quando a gente fala, se você não estiver pronta lá no carro, eu vou te deixar, aquela coisa, antes de olhar para minha rotina, eu fiz esse processo, né? Por quê? Porque eu não estava conseguindo olhar para mim. Quando eu consegui olhar para mim, eu consegui entender, e ao invés de perguntar como eu faço isso parar, eu comecei a me perguntar o que isso está querendo me contar. O que minha organização aqui da minha casa está me apontando que não está legal, que está levando a gente a vivenciar esse conflito, que está tornando esse período de adaptação dela num horário diferente, porque era adaptação. Era adaptação de escola? Não era. Era adaptação de horário diferente, que estava fazendo com que essa adaptação nesse horário escolar dela fosse um desafio maior do que deveria ser. Então, é importante a gente olhar para isso. E importante a gente entender, e aqui vai para a escola, vai para coisa, que vínculo vem antes do conteúdo. Então, uma das coisas também que tanto as escolas como as famílias, a gente pensa muito nessa semana de início, em atividades que a gente consiga estabelecer a construção de vínculos. Porque a criança precisa conhecer esse novo professor, o adolescente precisa conhecer esse novo grupo de professores, esse novo grupo de alunos. Há um alerta importante aqui, adolescentes que vão para o 6º ano, pré-adolescentes, né, que estão começando. Eu brinco muito com os pais, porque até o 5º ano, os pais tutelam demais as crianças. Tutelam no sentido assim, gente, o que você tem de tarefa? Vou lá no grupo de WhatsApp perguntar lá o que você tem de tarefa. Eu falo assim, gente, quem está na sala de aula é a criança, né? Então, às vezes, a gente faz muita coisa para a criança que ela já deveria estar aprendendo a fazer sozinha. E aí, eu brinco com eles que eles têm a síndrome dos pais do 6º ano e dos professores também do 6º ano, que é aqui embaixo, que é o seguinte, acha que a autonomia cresceu com tamanho. Então, olha, eu sempre fiz tudo, eu fui lá, peguei a tarefa, eu fui lá, arrumei a mochila, eu fui lá, organizei o material, sempre eu fiz até o 5º ano. Aí a criança vai para o 6º ano, eu olho e falo assim, já é grande, agora vai. Aí eu pergunto para os pais, você aprendeu a dirigir só de olhar? Ou precisou alguém te falar para você, eu faço assim, eu organizo dessa forma, agora vem cá, faz você, deixa eu ver se você entendeu esse comando que eu estou fazendo. Então, a construção desse processo ao longo do tempo, até a criança chegar nessa faixa etária, a gente precisa ter esse cuidado, essa autonomia assistida, Janaína, é isso mesmo. Então, a gente precisa, né, de desenvolver essa questão dessa autonomia para tornar esse movimento mais tranquilo dessa criança aqui no processo de adaptação, para poder criar esse vínculo, porque, de novo, aí o que acontece? A gente fez tudo por essa criança, a criança está mudando de segmento, está mudando de, não sabe. Eu abandono essa criança achando que ela já dá conta de fazer sozinha, ela começa a esquecer material, ela começa a não levar as coisas que ela precisa, ela começa a esquecer de fazer tarefa, ela começa a fazer... Aí, às vezes, a gente vai ou para aquele lugar de ser o socorro da criança, ou aquele lugar de dar os rótulos para a criança. E, às vezes, tem crianças que vêm se desenvolvendo muito bem até o 5º ano, mas porque são excesso de tutela, não porque estão desenvolvendo autonomia, porque está se fazendo mais por ela. E aí, quando a gente chega nessa transição, que também é um período de adaptação do 6º ano, às vezes essa criança não está preparada. Então, eu gosto de fazer uma reunião também com os pais do 5º ano para orientá-los nesse sentido. Olha, faz um exame de consciência aí. Se ao longo desse Funde 1 você fez tudo pela criança, está na hora de mudar a rota. Então, vamos investir um tempo em treinamento nesse 5º ano para que essa criança se sinta segura, e se não for o suficiente, a gente vai continuar acompanhando e fazendo esse monitoramento, né?
E aí, esses vínculos também e essa segurança são importantes para a gente olhar. Cada criança, adaptação a gente não se apressa, a gente acompanha, então a gente precisa ter claro que cada criança tem um tempo, que a pressa vai gerar sofrimento, mas que a presença vai gerar segurança, né? Não é sobre fazer a criança se encaixar rápido, mas é sobre a gente caminhar junto enquanto ela vai vivendo esse caminho, né? Antes de eu continuar aqui, como que eu estou de tempo? Tá ok? Aí, tá indo? Já passou um pouquinho dos 45. Passou 5 já. Já passou 5, não já? Mas eu acho que aqui já dá para a gente chegar nessa construção de estar entendendo aqui, né, esse caminho, que é olhar que não é... Tem um tempo para encerrar, tem um tempo para encerrar. Tem um tempo para encerrar? Ideia, fica tranquila. Que não é essa coisa de encaixar rápido, mas é caminhar junto, né? Então, é importante a gente olhar para a rotina, entender que rotina não é controle, tá? Mas ela vai te dar uma previsibilidade, uma organização, uma segurança. E a rotina, ela é tão importante para a família, como essa rotina de adaptação inicial é importante para a escola também. Porque quando a criança sabe o que vem depois, o corpo também relaxa mais um pouquinho, e a rotina organiza e dá essa segurança, essa previsibilidade. Então, é importante, quando a gente vai pensar nesse planejamento de adaptação, tanto para casa quanto para a escola, nessa dinâmica da rotina, né? Então, os espaços que vão circular, como vai circular, os combinados iniciais na sala de aula é essencial. Da mesma forma, esse combinado em casa. Então, eu falo assim, uma semana antes de voltar para a aula, né, é bom que a criança já comece a dormir no horário mais cedo, quando ela vai mudar o horário, que ela já comece a respeitar aquele ritmo de horários da família, porque atenda uma organização para que essa adaptação possa ficar um pouco mais tranquila, que ela participe da organização do material, que ela saiba como que é esse trajeto. Então, essas informações, elas vão permitindo com que a criança faça isso, ou o adolescente, com mais tranquilidade. O papel nosso enquanto adulto, né? A gente é o regulador emocional dessa criança, né? Então, é como se a criança se pegasse emprestado ali da gente o nosso sistema nervoso para se controlar. Então, se a criança surta e eu surto também, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu preciso entender quem que é o adulto da relação ali naquele momento, ver meus 6 segundinhos ali que eu volto para o meu racional, para que eu possa ser presente, para que eu possa ter coerência nas minhas decisões, nas minhas ações, para que eu possa ter escuta, porque 2 desregulado vai dar choque, então eu preciso ter essa tranquilidade, olhar para mim e entender o meu papel nesse momento de regulador emocional. E também, eu nem sei se cabe aqui essa fala, mas é porque eu não sei como que ela vai encaixar depois, porque eu estou correndo aqui. Uma das coisas que na coerência e na presença que eu falo, na coerência do comportamento, eu oriento e eu praticamente corto ali a questão. Não minta para a criança, não fale para o professor interter a criança que você vai sair pé por pé, pelo amor de Deus, né? Porque eu brinco, no outro dia eu vou demorar mais tempo para interter a criança, e eu vou ficar só fazendo esse momento. Você tem que sair, você tem que ir, então eu preciso ter essa coerência, eu preciso ter essa presença, eu preciso ter essa escuta, eu escutar porque que a criança precisa de uma informação, mas ela precisa também ter as informações que são necessárias para que ela entenda que ela precisa ficar naquele ambiente. Então, às vezes, artimanhas que nós adultos às vezes usamos para tentar agilizar o processo, que é sair escondido, eu vou ali na secretaria, não é o adequado ali para aquele momento. Por quê? Porque ela precisa construir segurança naquele ambiente. Se ela tá, como que ela vai construir segurança e confiança naquele adulto que ficou responsável para ela, que se ele falou que não ia embora e foi, se ele falou que podia ficar tranquilo e saiu escondido, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões aqui também. Escuta é proteção,
né? E ela precisa ser sem julgamento, sem pressa. A melhor maneira de proteger a criança é realmente a gente fazer essa questão de escuta. Uma coisa que os pais falam assim, mas às vezes eu pergunto como que foi a escola, ele não me fala nada. E aí, foi bom, foi legal, como que eu vou saber se ele está se adaptando bem, se ele está né? Eu falo assim, olha, gente, tem dia também que é assim, não é? Se a gente faz a mesma pergunta, chega do trabalho, todo dia seu marido ou sua esposa só pergunta assim para você, como foi o trabalho? Foi bem, foi legal, porque tem dia que a gente não quer falar. E tá tudo bem a gente não querer falar, né? Então, às vezes, pensar em outras estratégias de perguntar. Então, eu fazia muito com a minha filha, me conta uma coisa nova que você descobriu hoje, um espaço novo que você foi na escola. Vou te contar uma coisa de verdade e uma de mentirinha que aconteceu no meu trabalho. Vamos ver se adivinha e você me conta uma de verdade e uma de mentirinha que aconteceu na escola. Vamos ver se eu descubro qual que você está tentando brincar. Então, são coisas que às vezes a gente vai pensando em estratégias para a gente poder acolher. E, às vezes, esse negócio de ficar investigando, sujigando muito, principalmente as crianças pequenas, quando elas chegam por causa da nossa insegurança, gera na criança também uma questão de mais insegurança para esse período de adaptação. Menos rótulos, mais curiosidade, mais diálogo. Quando falamos com cuidado, ensinamos a criança a cuidar de si. Eu acho que isso é importante. Então, a gente precisa olhar para isso também com carinho. Ensinar a nomear as emoções, criar rituais de conversa, evitar silenciar, às vezes não falar de alguma coisa, não vou falar disso não, porque senão vai gerar alguma coisa. Essas coisas às vezes precisam ser dialogadas, conversadas. Pequenas atitudes diárias constroem seguranças emocionais. Então, às vezes a gente não precisa fazer nada mirabolante, a gente precisa estar ali, mostrar que ele não está sozinho naquele percurso e que a gente está caminhando do lado, que a gente é parceiro, né? E se perguntar, né, quando o que a sua criança, eu acho que é importante, se a sua criança encontra abrigo ou cobrança, quando ela sofre, quando ela erra e quando ela sente medo. E essa pergunta não é para a gente se sentir culpado, muito pelo contrário, mas é para ela gerar na gente consciência, para que a gente possa ir pensar em novas formas de agir, para que a gente possa conduzir esse processo aí de uma forma mais tranquila. A volta às aulas pode ser mais leve quando o adulto escolhe caminhar junto. É isso, Vimer. Beleza, que bom, que bom. Temos alguns comentários da Janaína, e está aberto para vocês comentarem e fazerem perguntas se quiserem. Okay? Você pode responder a Janaína, tá certo, você já respondeu durante o texto, mas não custa reforçar. Qual que é a pergunta dela? Eu me perdi aqui. É um comentário que ela fez, né? O comentário que ela fez sobre a filha que foi levar a criança para a escola. Você, de alguma forma, já respondeu isso, né? Uhum. E a mãe emocionou e chorou, né? E aí ela falou sobre... É porque é aquilo que é difícil para a gente, né, entender. E aí é aquele processo da gente olhar como que a gente se sente, né? Então, o emocionar, o chorar, eu falo que muitos pais, né, principalmente naquele momento que eu falei, que às vezes tem pai que está lá assim, olha, eu estou indo, eu já vou. E entra no carro e desaba, né? Porque o filho entrou bem. E se a criança gostar mais da casa, da escola, do que daqui de casa, né? Essas inseguranças. Por isso que é muito importante, né, o adulto se ver nesse processo de adaptação, porque muitas vezes a gente, quando vai falar de adaptação, a gente olha só para a criança, só para o adolescente, mas eu preciso entender que quem conduz, quem está no lado ali, é o adulto. E como que está para mim conduzir aquele processo? Quais são os meus sentimentos e as minhas emoções que estão envolvidas ali também, para que eu possa cuidar e ser aquele adulto que é base, né? Pois é. Você falou bastante coisa e eu trago para a questão nossa da orientação parental, porque eu entendo que a orientação parental é essencial, não é importante, ela é essencial. Né? E quando se fala de criança com dificuldade na escola, o foco vai para a criança ou para a escola, quando nós temos que olhar para os pais. Uhum.
Muitas vezes os pais estão armados contra a escola, né? Embora a maioria dos acidentes com criança aconteça em casa, com a mãe presente, é a escola que tende a ser culpada por tudo, né? Então, os pais se armam muito contra a escola e a escola se arma para se defender. E a criança fica no meio desse conflito, muitas vezes. A gente tem que mostrar para os adultos quem são os adultos verdadeiramente. São os pais e a escola, né? Mas não é assim que funciona em muitas circunstâncias, muitas vezes. E aí foi isso mesmo que eu falei no começo, né, Vimera? Eu fui buscar a educação parental para poder entender por que desse cabo de guerra, né? Porque tá aqui, tá ali, e a criança que é o motivo daquelas duas pessoas estarem ali, ela fica, às vezes, sem ser vista, enquanto pai e escola ficam decidindo ali sem poder lidar realmente com a questão da situação, né? E aí, nesse sentido, a educação parental para mim foi essencial, e é quase que um depoimento nesse sentido, porque ela me permitiu orientar melhor as famílias hoje que estão sobre a minha coordenação, e também orientar melhor a minha equipe de professores, porque o que a gente percebe? Muitas vezes o professor também não sabe trazer, em alguns momentos, algumas informações que são importantes para os pais. Então, não adianta eu chamar, às vezes, um pai para falar assim, seu filho não fica quieto. Porque o que o pai vai fazer? Às vezes ele vai usar a ferramenta que ele tem e vai lá, às vezes, põe uma semana sem isso, uma semana sem aquilo, às vezes põe de castigo, pronto. A criança fica uma semana, daí a pouco ela volta. Então, quando você muda a forma de abordar e procura entender o contexto da família, você consegue fazer as orientações mais pertinentes. Então, normalmente, a criança que tem dificuldade de ficar quieta, às vezes ela não experimenta situações que ela desenvolve, porque falo que uma coisa que é importante a gente entender, a caixa de ferramenta das crianças hoje em dia está chegando vazia dentro da escola. Então, porque concentração, diálogo, argumentação, paciência, não são habilidades que a gente desenvolve só dentro da escola, a gente desenvolve na vida e a gente propõe situações dentro do ambiente da escola para que as crianças se desafiem usando esses recursos. Como muitas vezes hoje as crianças não experimentam muito isso, né? Infelizmente a gente tem as telas, tem todas as outras demandas que a gente não vai entrar aqui às vezes no contexto, falta esses elementos. Então, quando eu tenho clareza desses elementos que faltam, eu consigo orientar esse pai sobre como ele pode mudar com atitudes simples no dia a dia dele, ajudar o filho a desenvolver essas habilidades que vão ser importantes para que ele possa corresponder àquilo que se espera dentro do processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, a educação parental, enquanto educadora, enquanto professora, mas também enquanto mãe, ela trouxe para mim um repertório diferenciado para a orientação e o diálogo mudou. Né? E aí a gente consegue ter um acolhimento mais claro, a gente consegue passar a segurança que os pais precisam, né? Então, ela é essencial hoje, não só para a questão dos pais, mas para a gente que está também dentro do contexto da escola, é fundamental. Para mim, foi um diferencial. A Janaína disse, a empatia é um exercício. Temos que trabalhar praticar isso mesmo, né? Mas o fato em si é o seguinte, às vezes um casal na escolha da escola tem um conflito e um cede. Uhum. Eles não chegam a um consenso, um cede. E aí o que cede fala assim, eu vou mostrar para você que a escolha foi errada, né? Então aí já sai do eixo a questão e fica aquele conflito armado entre o pai e a mãe, a família do pai, a família da mãe, e aí a criança é que vai pagar essa conta mais uma vez. Mais uma vez eu insisto, a orientação parental é fundamental. É essencial, né? Então, é o diferencial, até mesmo para poder entender e para você poder também se posicionar com mais clareza, né? E orientar esse pai, inclusive, na questão das escolhas, né? A gente faz, por exemplo, um atendimento que a gente faz com frequência em início de adaptação. O aluno estava esse ano numa turma, e aí no ano que vem a gente remaneja por diversas questões que a gente precisa, porque a nossa expertise pedagógica orienta que a gente faça algumas mudanças. Aí, às vezes, quer mudar de sala por causa do amiguinho.
e não entende a questão do contexto e vira aquela briga, aquela coisa. E a escola também, às vezes, ali não acolhe aquele momento no sentido de ter argumentos claros porque fez as mudanças, né? Porque eu também preciso ter, às vezes, em alguma coisa, a escola acho que precisa também se posicionar nesse sentido. Mas eu falei esses dias numa reunião de pais, a frustração, ela é importante para a criança, porque ela ensina. Então, às vezes, quando eu vou lá na escola pedir para tirar meu filho de sala, porque eu não quero que ele passe a frustração de não estar com um coleguinha, eu tô criando para ele algumas questões de bolhas, né? E aí eu falo que a gente não precisa forçar para criar frustração para os filhos, mas a gente pode aproveitar as frustrações que acontecem naturalmente. Aí eu brinco com eles, falo assim: fui eu que criei a frustração, fui eu que mudei seu filho de sala. Então, como que a gente vai fortalecer essa criança para que ela possa lidar com esses desafios de mudança de sala, né? Então, eu tive um aluno uma vez que foi muito engraçado, ele tinha 9 anos, ele chegou na minha sala e falou assim: eu quero saber quem que é essa mulher que muda as crianças de sala. Aí eu falei assim: sou eu. Aí ele falou assim: então, eu vou falar uma coisa para você. Se você não me voltar para minha sala que está o meu amigo, eu vou me pedir para minha mãe e meu pai me tirar dessa escola. Aí eu olhei para ele e falei assim: você está certo, se você não está feliz nessa escola, realmente é sua mãe e seu pai que têm a oportunidade de estar decidindo com você, escolhendo o que é melhor, acho que você tem que apresentar seus argumentos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você vê seu amiguinho no horário da entrada, esse que você falou que eu te tirei de sala? Ele falou assim: vejo. Eu falei: como que é? Ele falou: a gente brinca no horário da entrada. Eu falei: que legal. E na hora do recreio, como que é? Não, na hora do recreio a gente tá ficando junto, jogando futebol e tal. Eu falei: na hora da saída? Ele falou: não, também a gente vai até embora junto. Eu falei: nossa, mas agora eu fiquei preocupada. Ele: uai, o que foi? Eu falei assim: porque se você mudar porque hoje você me contou 3 lugares que você vê seu amigo, né? Mas se você mudar de escola e seu amigo ficar, você não vai ver mais seu amigo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: você quer saber de uma coisa? Você pode deixar esse negócio aí que você fez do jeito que tá, né? Então, quando eles são escutados, quando eles são orientados, quando eles são levados também a pensar sobre as dinâmicas que acontecem, eles também conseguem lidar melhor com essas questões, essas mudanças, né? E aí são desafios importantes. Quero dizer que foi muito interessante a aula, muito gostosa. Abro se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Senão, a gente vai encerrando por aqui, devido ao adiantado da hora. Foi muito bom. Dani, obrigado, foi muito bom. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.